E hoje vou continuar a falar a série de vídeos a respeito da sexualidade e as testemunhas de Jeová. Vamos falar de sexo? Agora eu quero falar do que aconteceu depois do divórcio. Como que as doutrinas das testemunhas de Jeová influenciaram na minha sexualidade, mesmo depois de eu ter me divorciado, mesmo depois de eu ter saído da doutrina ou da seita das testemunhas de Jeová. Acontece que, como eu falei no outro vídeo, eu busquei o divórcio, né? Não dava certo com o meu ex-marido, testemunho de Jeová, pelo simples fato de ele ser uma pessoa muito diferente de mim e aceitar até mesmo ser enganado em questões de negócios pelas testemunhas de Jeová, ele ser enganado, ser ludibriado, e com isso nós acumulamos dívidas. E eu preferi assumir as dívidas sozinha, ficar sozinha com a minha mãe doente, a minha irmã pequena, e pelo menos esse cargo, que era o casamento, eu me livraria desse cargo. Mas uma coisa que é bem lamentável, hoje eu encaro como bem lamentável, é que eu não me livrei das doutrinas das testemunhas de Jeová, mesmo eu tendo me dissociado. O único motivo que me levou à dissociação foi que eu queria ficar livre do meu marido. Era só por esse motivo. Como eu queria ficar livre do meu ex-marido e não havia adultério, então eu quis me dissociar para que não causasse vitupério ao nome de Jeová, o fato de eu querer me divorciar, né? Acontece então que, como a minha mente continuava funcionando com todas as doutrinas do sistema de Jeová, eu fui invadida por um sentimento muito grande de culpa. Primeiro eu me livrei da culpa, né? Eu procurei os meus métodos para me livrar da culpa caso o meu marido fosse morto no Armagedon, né? Porque eu tinha medo que ele, por não haver adultério, ele não podia mais se casar. Então eu tinha medo que ele caísse no pecado e fosse destruído assim como eu. Por causa disso, eu procurei um homem e dessa forma, eu tendo um homem, meu marido estava livre para se casar de novo. Bem, a questão é que eu não estava interessada nesse homem. Era um rapaz de 21 anos. Eu não estava interessada em ninguém. Eu só queria resolver os meus problemas, que eram os problemas da doença da minha mãe, era um monte de dívida que ficaram. E então realmente ter alguém era o que eu menos precisava naquele momento. Eu estava realmente muito traumatizada, porque ninguém casa para se separar. Mas especialmente uma testemunha de Jeová, o casamento é encarado, eu não sei agora, porque como eu já falei em outros vídeos, as testemunhas de Jeová atuais estão me surpreendendo bastante. Mas como eu aprendi desde a minha infância, o casamento deveria ser único, uma vez só. E o único motivo para a separação seria, no caso, então, o adultério, que não houve. E então eu me sentia muito mal. Eu achava que Jeová não me perdoaria pelas coisas que eu fiz. E eu me sentia muito mal de ter sido tão fraca, porque eu achava que era minha obrigação aceitar tudo que acontecia no meu casamento. Era minha obrigação aceitar que o meu marido não fosse um bom provedor, né? E era minha obrigação aceitar tudo isso calada e manter o casamento. Então eu me sentia muito culpada perante Deus porque eu não tinha suportado isso. E eu me martirizava muito por isso. Bem, com o tempo, as coisas foram ficando mais difíceis, porque não só a luta para conseguir pagar todas as dívidas era um cargo ainda extra, uma carga ainda extra para mim, mas também a solidão. Porque eu perdi todos os meus amigos, né? As testemunhas de Jeová eram os únicos amigos que eu tinha eram testemunhas de Jeová. E eu fiquei, de repente, sozinha, abandonada. E eu acabei atraindo, é claro, né? Rapazes, eu tinha 26 anos, não era a mais feia das mulheres, e atraía os rapazes, é claro. E eu
fiquei decepcionada porque o primeiro rapaz com que eu realmente namorei, eu acabei casando com ele. E depois eu não estava preparada para entender que fora da seita das Testemunhas de Jeová existiam rapazes que eles só queriam se divertir. Então, mesmo eu tendo feito, eu usei um rapaz, né, para poder eu livrar o meu marido. Mas para mim, meu modo de pensar, eu tinha um motivo nobre para usar o rapaz, tadinho. Depois o rapaz ficou atrás de mim e eu fugindo do rapaz. Mas aí, quando outros rapazes quiseram me usar, eu não entendi isso. Eu não entendi isso, né? Eu me entregava de coração, pensava, finalmente tenho uma companhia, alguém agradável. E na realidade a pessoa só queria se divertir. Eu não estava preparada para isso, eu não conhecia esse mundinho, né? Então eu pensei, aham. Então quando o rapaz se interessa por mim, mas ele está querendo só diversão. Pensando bem, isso não é uma má ideia. Eu casei virgem, o primeiro homem, né? Com quem eu realmente namorei. E ele me usou. Ele nunca me amou. Ele me usou. Como ele, os outros rapazes querem também, os outros homens também querem me usar. Mas eu não sou boba, eu já percebi porque alguém já me usou antes. Então agora quem está se aproximando de mim e quer me usar, eu vou agir antes deles. Eu me divorciei, eu não quero mais saber de homem me usando. A partir de agora eu vou virar o jogo, eu vou usar os homens. Eu só quero o homem para me divertir. Só. Eu quero um homem que me ajude, me leve a bons lugares, me dê bons presentes. E não quero que o homem me use mais. E outra coisa, a única maneira que eu tenho de ter certeza que homem nenhum vai me usar, porque o meu marido me usou de maneira financeira. Então a única maneira que eu tenho de ter certeza que homem nenhum vai me usar é me envolvendo só com homem rico. Só me envolvo com homem rico. Eu não quero ser sustentada por homem porque eu sempre fui muito, posso dizer que orgulhosa. Eu sempre gostei de conseguir as coisas pelas minhas próprias mãos, pelo meu próprio trabalho. Então, se eu me interessasse por alguém ao ponto de querer me casar com ela, tudo bem. Mas eu tava com tanto medo, eu tava com tanto pavor de divórcio, que eu tinha medo de casar. Se eu casar de novo, pode acontecer divórcio de novo, eu não quero passar por isso de novo. Então, eu falei, nunca mais eu vou me casar. E homem, quando eu tiver, é só pra me divertir, né? E pronto, não quero mais saber disso. Então eu passei a me envolver só com homens ricos. Só com homens muito ricos. E eu não permitia que o homem me sustentasse. Entende? Eu queria ter companhia, que eu não tinha mais, né? Companhia nenhuma, não tinha amigos mais nenhum. Eu queria ter companhia e eu queria, olha, quando eu passeava era pra ficar, se ia pro Rio de Janeiro com o namorado, eu ficava no Copacabana Palace. Só andava nos melhores carros, as melhores bebidas, tudo isso só conhecia. Se chegou perto de mim, quer alguma coisa comigo? É perrapado? Fora. Eu já falava, o que eu quero é isso, isso, isso. Eu quero tipo de presente, joias, tudo do bom e do melhor. Mas não quero envolver com ninguém. Não quero me envolver. Então, com isso eu conheci um inglês. Foi através desse inglês que eu vim a primeira vez para a Europa, que eu conheci a Inglaterra, eu conheci os países ao redor. E era uma pessoa maravilhosa e que pensava como eu. Também já tinha sido divorciado, não queria saber de casar nunca mais. Ele na Inglaterra, eu no Brasil. E estava muito bom assim. Eu ia para lá passear, ele ia para o Brasil para passear. E estava perfeito dessa maneira. E com o tempo, eu cansei, a gente se foi desencontrando, porque eu comecei eu quis vir para a Europa para ganhar dinheiro para sustentar a minha mãe. Como eu disse, homens eram para eu me divertir, mas eu não queria ser sustentada por homem nenhum. Eu aceitava ter ajuda,
né? Esse inglês me ajudava, me ajudou com o meu negócio, algumas coisas e tal, mas quem se sustentava era eu, quem sustentava a minha família era eu. Por fim, eu decidi vir para a Europa, porque meus salões não estavam dando conta, né, do tratamento de mamãe. Eu vim para a Europa. Nessa época, eu já não tinha um relacionamento com esse inglês, mas a gente sempre ficou amigo. E depois que eu vim aqui para a Europa, o inglês me pediu em casamento. Eu acho que ele ficou assim, pensando desse jeito, né? Ah, agora ela tá indo para a Europa, eu vou perder um pouco o controle da situação, essa mulher tá alcançando o mundo, né? Aí ele me pediu em casamento. Mas aí eu falei, agora eu já aprendi a viver solta, não quero saber de casamento, não. E muita coisa eu aprendi com você que me ensinou. Aí ele falou, foi tão engraçado, ele falou assim, oh my God, I created a monster. Oh meu Deus, eu criei um monstro. Porque toda essa liberdade, viver independente, tudo isso foi ele que me ensinou. Eu devo muito a ele. É uma pessoa maravilhosa que eu devo muito. E já se passaram, né? 20 anos. E nós somos muito bons amigos. Nós estamos sempre... Ele vem me visitar, eu vou lá, até hoje. E ele vive igual a mim. Ele sozinho, eu sozinha também. Bem, depois disso, depois que eu vim para a Alemanha, eu ainda me envolvi com outro inglês. Mesma situação, sabe? A gente viajava, os países ao redor que eu conheço aqui, eu conheci no início tudo com ele. Gente, às vezes eu fico lembrando, a gente é meio maluco, né? Eu me lembro que uma vez nós estávamos em Barcelona, ele me pagou uma lagosta que custou 200 euros. Uma lagosta, 200 euros. 200 euros é mais de 600 reais, gente, uma lagosta. Que a gente come hoje, amanhã vai pra privada. Loucura. Mas é assim, eu tava... o trauma do meu casamento... Do casamento não, o trauma do meu divórcio. Me fez perder um pouco o sentido das coisas. Sabe? Como que uma pessoa que trabalha tanto pra manter a mãe, quando sai com um homem rico, exige uma lagosta de 200 euros. As coisas não fazem muito sentido. Porque hoje que eu tô convertida a Jesus Cristo, que eu conheci Jesus e finalmente, né, passei a raciocinar, eu fico vendo que muitas coisas a pessoa, quando sai de uma seita, não é só a seita da Testemunha de Jeová, não. Andei lendo sobre pessoas que saem de outras seitas, como a Scientologia, como a seita dos Mormons e outras. A pessoa, a lavagem cerebral deixa sequelas tão fortes que a pessoa não tem muita lógica. Para início, voltando um pouquinho ao início, eu cismada, né, de que estava pecando e que Deus não me perdoava. Poucos meses depois de eu ter pedido o divórcio, eu comecei a raciocinar, eu chorava de arrependimento. Mas eu falava, se eu for voltar agora para a Testemunha de Jeová, o que vai acontecer? Eu vou ficar sozinha para sempre. E com o fogo que eu tenho certeza que eu não vou aguentar ficar sozinha para sempre. Então eu vou para lá, porque Testemunhas de Jeová são muito preconceituosos, muito mesmo. E eu sei que até moças que conhecem a doutrina das Testemunhas de Jeová, depois de estar vivendo, de já ter vivido, já ter tido filhos, né, fora da doutrina, ter levado uma vida desregrada, até para elas, quando se tornam Testemunhas de Jeová, é muito difícil conseguirem casar. Muito difícil. Os Testemunhas de Jeová, eles querem só casar com virgens. Há exceções, mas estou dizendo que é muito difícil. Então eu pensei, eu tenho um fogo danado, né? Gosto da coisa. Tava 5 anos casada, com suprimento diário. De repente, ninguém. Aí eu volto pra organização da Testemunha de Jeová, vou ficar sozinha, porque ninguém vai me querer mais. Então é melhor não voltar. Porque senão eu vou macular o nome de Jeová ainda mais. Era por isso que eu não voltava, gente. Não era por discordar das coisas lá, não. Era esse tipo de pensamento que eu tinha. Aí foi passando o tempo, a coisa foi começando a me fazer falta,
né? E pra mim já foi o suficiente o pecado que eu havia cometido, né? Pra poder livrar o meu marido. Então, eu não queria continuar no pecado. Eu fiquei doida. Eu falei assim, agora, meu Deus, já tô subindo pelas paredes. Ai, eu preciso. Ai. Não, 26 anos, né? O sangue, né? Borbulhando aqui nas veias, né? Sem contar outros lugares. Então, o negócio tava difícil. Aí eu comecei e fiquei tão doida. Gente, olha, vamos juntar as maluquices da lavagem cerebral com o tesão. Tá? Imagina. O que dá, né? Aí eu fui atrás do meu ex-marido, gente. Vocês acreditam nisso? Poucos meses depois dessa encrenca toda, eu fui atrás dele. E fui pra São Paulo, fui tentar conversar com ele, encontrei com ele. Aí eu falei que eu queria voltar e eu fui sincera, eu queria voltar, mas se eu voltar vai ser muito difícil porque eu não consigo me segurar não. Eu preciso de sexo. Então, eu não quero ficar sem voltar para a organização de Jeová. Eu preciso voltar, eu não tô conseguindo ficar fora. Eu não tô conseguindo. Mas eu sei que se eu voltar eu vou cair, porque ninguém vai querer mais casar comigo, eu vou cair e eu não posso ficar sem sexo mais. Aí ele falou que ele voltar pra mim não volta não, porque eu casei virgem, ele não podia mais imaginar de novo estar comigo e imaginar que eu tive outro homem. Aí tá bom. Fui embora. Mas, ai, graças a Deus, gente, você imagina, se eu tivesse voltado, eu ia voltar toda aquela história de novo, meu Deus do céu, que maluquice. Depois eu vou embora, eu acordei, sabe, falei assim, gente, que maluquice, por causa de tesão, eu ia querer voltar pra que pateta. Não. Aí passa um tempo, começa a me envolver bastante com o trabalho, aí eu acabei esquecendo disso. Depois, mais tarde, né, conheci esse inglês e o meu envolvimento com esse inglês durou muitos anos, durou vários anos. Então, tava tranquilo, fico tranquila, né, nesse sentido. Mas aí, voltando, né, aqui na Alemanha, eu tive envolvimento então com outro inglês, também cheio da grana. E em 2009, eu falei, ai gente, sabe, porque o outro namorado inglês, ele acabou caindo na rotina. Ainda mais eu vivendo aqui, porque quando era aquele primeiro inglês, que eu morava no Brasil e ele na Inglaterra, a gente ficava entre 2 e 3 meses sem se ver, né? Mas o outro inglês, eu morando na Alemanha e ele na Inglaterra, a gente se via sempre. Ainda mais que a gente se conheceu porque ele trabalha muito aqui na Alemanha. Então a gente se via sempre. E pra mim foi caindo na rotina. É mole, gente. Nem era casado nem nada. A gente se via sempre, assim, tipo, 2, 3 vezes por mês. E pra mim era cair na rotina. Pra ver como é que é coisa estranha. A gente se conheceu em 2004. Em 2009 eu já tava por aqui. Não tinha mais romantismo, tinha caído na rotina e tal. Aí eu falei pra ele, ai, desculpa, mas eu olho pra você, eu sinto você como se fosse meu irmão, tô me sentindo incestuosa com você. Ele não pôde acreditar nisso. Ele não pôde acreditar. Falei assim, né, a gente não briga, a gente dá tudo tão certo, por que isso? Falei assim, ah, é porque eu preciso de emoção, eu quero me apaixonar, preciso de emoção. E eu fiquei assim, uma pessoa, nesse aspecto, muito superficial. Muito superficial. Não me pegava ninguém. Não me pegava mesmo, uma coisa muito estranha. Eu cansava dos caras, eu conhecia os caras e cansava deles, simplesmente assim. E também tinha essa. Quando eu conhecia uma pessoa e eu percebia que eu começava a gostar muito da pessoa, eu terminava imediatamente. Porque eu não queria me envolver. E aí eu terminava, eu sabia que eu ia sofrer, sentir saudade por no máximo 3 semanas e depois bonita, né? Então o que acontece? Tudo isso pelo medo de me envolver e ser usada de novo, né? O que acontece é que em 2009 então eu terminei com esse segundo inglês e eu conheci um alemão que mora numa cidade a 100 quilômetros da minha cidade.
E esse homem era muito apaixonado. Muito, muito, muito apaixonado. Não era rico. Não era rico. Eu não sei o que deu em mim de me envolver com um homem que não era rico. Já comecei mal daí. Tá? E esse homem fazia por mim de tudo. E isso era pra mim muito diferente. Porque como eu me envolvia com homens ricos, tudo que eles me davam, tudo que eles faziam por mim não era sacrifício. Eles tinham sobrando. Mas esse alemão que eu conheci, tudo que ele fazia por mim era sacrifício pra ele. Que ele era assalariado. Ele fazia com dificuldade, mas fazia de tudo pra me ajudar. Então, ele foi invadindo cada vez mais assim a minha vida e as minhas emoções, porque pela primeira vez na vida eu me senti realmente amada. Pela primeira vez na vida. Por mais maravilhosos que os outros tivessem sido, porque também tem essa, gente, eu nunca mais peguei homem que não presta. Pra mim foi uma vez eu aprendo. Nunca mais. Sabe, eu passei a ter como se fosse faro pra homem que não presta. Faro. De longe eu conhecia. Então nunca me envolvi com homem que não presta. Nunca. Foi só uma vez, foi só o marido. Ninguém mais. Então eu conheci esse homem maravilhoso, ele me ajudava em tudo, ele se esforçava demais, ele me ajudou muito a empreender o meu próprio negócio. A gente se conheceu exatamente quando eu estava começando a fazer o meu próprio negócio. E ele se esforçava muito, ele fazia de tudo por mim. Chegou um ponto, nós ficamos 2 anos juntos. Chegou um ponto que eu não conseguia me imaginar sem ele. Eu falei, não posso. Alô? O que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo com esse cara? O cara não é rico, o cara é maravilhoso, o cara faz tudo por mim. Eu já estou caindo de apaixonada, não posso. Tá na hora de acabar com isso. Tá na hora de acabar com isso. Sempre foi assim. Eu acabo, daqui a 3 semanas, eu vou chorar, vou sofrer, vou sentir uma dor no coração. Daqui a 3 semanas, esqueça, arranjo outro. Tá bom, fui lá, acabei com o cara. Terminei. Gente, pensa numa mulher maluca. Pensa numa mulher louca. Tava difícil, esse foi difícil. E ele ficou atrás de mim, me procurando o tempo todo, Passou 3 semanas e eu me segurando. Passou 1 mês, ele continuou, e eu ainda não tinha esquecido dele. Geralmente era 3 semanas no máximo. Mas eu falei assim, me segura, Denise, não vai deixar ninguém mais te enrolar. Te segura. No final de 1 mês, ele parou de me procurar. Ok. E eu me segurando. Teve um dia que eu tive um show sozinha. E coisa que eu nunca fazia era ir pra show sozinha. Porque geralmente eu trabalho com grupo. Mas às vezes acontece um aniversário, alguma coisa assim, eles só querem uma dançarina sozinha. E eu nunca ia sozinha, porque eu tinha sempre aquele homem de 1,98 m de altura. Fortão, bonitão, perto de mim, né? Bodyguard, né? E dessa vez não tinha ninguém pra ir comigo, eu não conseguia achar ninguém de companhia. E fui pra uma cidadezinha a mais ou menos 50 km daqui. Acontece que na vinda, mais ou menos umas 10 horas da noite, eu atropelei um viadinho. Não é viado de purpurina não, viado mesmo, o bichinho. E atropelando, ele atravessou a estrada, né? No meio do mato, gente. Um breu. E eu sei que deu... amassou o capô do carro e rebentou o reservatório de água que limpa o para-brisa. E o reservatório de água inundou o motor. Quer dizer, acabou com o motor, né? Foi isso que me explicou depois a polícia, que olhou lá. Acontece que quando o carro parou tudo, o viadinho fugiu, né? E eu sozinha no meio do mato, no escuro, absolutamente sozinha. Primeira coisa que eu pensei foi nele. Gente, eu não liguei nem pra polícia. O primeiro telefone que eu pensei foi ligar pra ele. Aí eu apavorada, tô no meio do mato, morrendo de medo aqui, tal.
Ele foi e falou, fica calma, me dá as coordenadas onde você tá. Olha no seu nave onde você tá. Aí eu dei as coordenadas que estavam no nave GPS, né? Dei as coordenadas, aí ele ligou pra polícia, deu as coordenadas, a polícia apareceu rapidinho. Mas aí depois disso eu fiquei pensando, ai meu Deus, quem eu penso quando eu tô com problemas, quem eu penso o tempo todo é ele. Aí o que que eu fui fazer? Eu quero esse homem de volta. Eu não tô esquecendo dele. Já passou mais de um mês, ele não me procura mais, já tinha passado mais de um mês nessa época. Isso foi em junho, né? Junho, eu tinha passado mais de um mês. Aí eu, voltando pra casa, no dia seguinte, eu passado lá, eu liguei pra ele de novo. Aí ele falou que é tarde, que agora ele tinha outra. Já entendo. Como assim? Um mês. Pouco mais de um mês e ele já tem outra. Que história é essa? Eu que terminei com ele, não tenho outra. Que história é essa? Ah, esse cara me traiu? Será que esse cara tava me traindo? Gente, sabe o que eu fiz? Eu fiquei com tanta raiva, com tanto ódio, que eu entrei no meu carro. Teve um dia, né, que eu entrei no carro e fui dirigir até a cidade dele, invadi o trabalho dele e acertei a cara dele com um copo de capoeira, quebrei o óculos dele na cara dele. O cara nem sabia por quê. E que eu cismei que ele tava me traindo no tempo que tava comigo. Eu fui dominada pelo ódio, pelo rancor, pelo ciúme. Maluca. E depois voltei pra casa, fiquei esperando umas 3 semanas pra ver se ele chama a polícia, né? Porque podia me denunciar, né? Quebrei. Eu tava tão braba, que eu puxei ele pela gravata e acertei a cara com o pé. Puxei e pá. E um cara do escritório do lado saiu, porque foi depois do expediente. Ele tava sozinho, eu sabia que ele costumava trabalhar sozinho no escritório depois que fechava. E um cara do escritório do lado veio, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fui, você também quer? O cara saiu correndo. Eu tava braba, muito braba mesmo. Eu sei que depois eu voltei pra casa, passaram mais de 3 semanas e nada da polícia me procurar, nada de eu receber intimação, nada. E, por fim, um colega de trabalho dele veio me procurar. Falou que soube do que aconteceu. E eu falei, mas você sabe por que eu fiz isso? Ele disse que você estava dizendo que ele tinha te traído, mas Denise, ele nunca te traiu. Eu vou te contar o que aconteceu. Ele ficou atrás de você durante um mês, mais ou menos, e você ficava esnobando ele. Mas esnobando mesmo, gente, esnobando. Então, quando um dia ele saiu do escritório e falou assim pra mim, o único jeito de eu esquecer a Denise de uma vez, porque eu não posso ficar aceitando que uma mulher fique me humilhando desse jeito. Eu não posso, eu tenho meu brio. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu tenho consulta marcada com o meu dentista. E lá no meu dentista, lá no consultório, tem 2 atendentes que ficam andando em cima de mim. Eu vou convidar uma delas pra sair. A primeira que aceitar sair comigo, eu vou casar com ela. E ele fez isso. Fez isso. Então, depois disso, caiu a ficha, eu fiquei tão maluca, gente, que eu fui parar no hospital. Pra você ver, eu sou louca mesmo, tá? Sou doida. Fui parar no hospital, sério. Eu tive um bloqueio psicossomático da coluna, que eu fiquei 6 dias sem conseguir andar, cadeira de rodas. Eu fiquei tão apavorada, tão apavorada. Foram feitos todos os exames, inclusive o ortopedista, porque era bloqueio da coluna, não conseguia andar, então eu fui examinada por ortopedista. Ele elogiou tanto a minha musculatura, quanto a minha coluna, disse que nunca viu coluna tão reta, tão perfeita, e musculatura tão forte, que eu não tenho nada, que é tudo bloqueio psicossomático. Ele falou, você deve ter passado por um trauma muito grande ultimamente. Eu falei que passei. Fiquei até com vergonha de falar, né? Que era dor de cotovelo. Fiquei na minha, né? Disfarça. Depois que o caso passa, a gente conta, né? Mas na hora, a vergonha é demais. Hoje eu conto porque eu entendo o que tá por trás de tudo isso. Mas na hora a gente, né? Abafa o caso. Ridículo demais. E até uma amiga minha, que também era minha funcionária, que me ajudava quando eu vim pra casa, porque pra tomar banho, pra tudo, precisava de ajuda. Gente, eu fiquei paralítica, fiquei paralisada, bloqueio da coluna. Não conseguia andar, né? Coisa horrível, coisa horrível. Aí, eu fiquei tão... Ai, gente,
Gente, será que eu tô falando de mim mesmo? Porque às vezes eu fico pensando, aquela mulher doida. Não era eu, não, era. Depois de tudo isso, voltei a andar. Depois de uns 6 dias, voltei a andar, tudo direitinho. E continuava pirada. Pirada, pirada, pirada. E uma coisa que no hospital tinha me falado é que eu tinha que procurar psicólogo. Porque tudo isso é consequência de um trauma. E se eu não cuidasse do trauma, eu iria voltar a ter bloqueios. Aí eu fui nos psicólogos. Os psicólogos aqui de Dresden, eles dizem que meu alemão é ruim demais para fazer tratamento psicológico. Gente, eu sou até comentarista de rádio em alemão, mas para psicólogo aqui é ruim demais. Então tá bom, mas deixa. Eles sabem o que eu tô falando, né? Aí eu fui para Berlim, que é 200 quilômetros da minha cidade, procurar psicóloga, uma psicóloga brasileira. Eu tinha que sair toda quarta-feira, pagar a condução, porque eu detesto ficar dirigindo 200 quilômetros toda quarta-feira, não tava com vontade, então eu ia de condução, e pagar consulta e voltar, toda quarta-feira. E por causa desses meus bloqueios, todas essas maluquices todas, eu não estava tendo condições de trabalhar. Então eu estava com problemas financeiros para completar. Você sabe o que eu fiz, gente? Escrevi um e-mail pro pobre do cara que eu tinha quebrado o óculos na cara dele. E falei que eu fiquei doida por causa dele. Que eu tô louquinha e que eu tô precisando de psicólogo. E o psicólogo era em Berlim. E custava tanto, tanto, tanto as minhas viagens, pá. E que ele que pagasse. Porque se ele não. Ele que me fez ficar doente, então ele que pagasse. Se ele não pagasse, eu ia lá no serviço dele de novo. Você acredita que o cara falou, manda todas as faturas da psicóloga direto pra mim? Mandava direto. Eu perguntava pro psicólogo, tá tudo pago? Tudo pago. Ele paga tudo. O cara assalariado, não era rico. Eu aprontei demais com esse cara. Aprontei demais. Ah, ainda tem mais. Quando eu o conheci, ele era já separado da esposa, mas ele morava na casa que os dois construíram. Porque era metade dele e metade dela. Eu, como típica brasileira, cheia de maluquice, porque aqui isso é normal, mas a brasileira, metida besta, se achando, fiz o cara sair da casa dele. Aí ele falou, então eu vou morar com você. Eu falei assim, não, comigo não quero homem morando comigo, não. Quero comigo, não. Vai montar seu apartamento, mas não mora com aquela mulher. Você acredita que o homem montou o apartamento? Montou, comprou tudo, montou o apartamento. Alugou um apartamento depois de ter casa. Porque eu não queria que ele morasse na minha casa. Na minha casa não mora homem nenhum. Comigo não mora ninguém. Gente, a arrogância em pessoa, tá? A arrogância em pessoa. E esse homem louco fazia de tudo por mim. E ainda depois de tudo isso, ele, casado com outra mulher e tudo, pagou todo. Ele pensou, né? Essa mulher vai vir de novo agora pro meu trabalho e vai fazer escândalo aqui no dia que eu estiver trabalhando. Aí eu perco meu emprego, né? Não sei, deve ter pensado isso, né? Porque depois daquilo tudo, o homem não me denunciou que eu poderia ir presa pelo que eu fiz. Eu não só quebrei os óculos na cara dele, mas eu quebrei, desmontei as coisas no escritório também. E depois disso o homem ainda me paga todo o meu tratamento, né? Bem, eu sei que isso foi em 2011. Depois de várias sessões, eu pensei, não tô me sentindo, sabe, o que tá me ajudando muito, não. Eu realmente não estava achando que estava ajudando muito, não. Aí eu pensei, comecei a orar. Me lembrei daquele médico Testemunho de Jeová lá de Frankfurt, que tinha falado para eu voltar a orar, né? Foi assim, ele disse mesmo que eu podia orar. Mas não tenho orado com tanta assiduidade. Eu acho que o que pode me ajudar é a oração. Eu comecei a pedir a Deus ajuda, sabe? E aí eu comecei a conversar com Jeová e eu queria voltar para Jeová. Foi aí que eu comecei a buscar a Testemunha de Jeová. Em 2012. Depois dessa confusão toda. Aí vocês que já assistiram o vídeo viram o que deu, por que eu não voltei, né? A ser Testemunha de Jeová. Quem quiser vai lá dar uma olhadinha lá nas minhas experiências com a Testemunha de Jeová. Olha aquele vídeo lá que fala que eu voltei a frequentar as reuniões. Bem, enfim. Quando eu vi, né, que as Testemunhas de Jeová realmente não estavam com a verdade, aí eu comecei a pesquisar por mim mesma, através da internet, um monte de coisas. Comecei a pesquisar na realidade, eu quis saber quem é Deus, como ele é, como que ele age. E percebi que é totalmente diferente do que as Testemunhas de Jeová ensinam, né?
E também outra coisa que eu aprendi muito no site do Caio Fábio. Ele tem é considerado pastor, né? Mas ele mesmo diz que ele não se considera pastor. Ele falava muito sobre essas coisas da gente viver do passado, da gente se libertar dos traumas, das sequelas. E eu falei, então, o que atrapalhou meu relacionamento com a pessoa que a única pessoa que eu realmente senti que me amou, foi a única pessoa que me amou. O que atrapalhou meu relacionamento foi eu estar apegado ao passado. Esse medo do divórcio, essa cisma de que eu nunca seria abençoada a se casar de novo, porque eu fui adúltera. Na minha cabeça eu fui adúltera, né? Então essas cismas todas, essas coisas todas atrapalhou eu poderia ter tido a oportunidade de desfrutar de um maravilhoso relacionamento com a única pessoa que eu conheci que me amou. E eu perdi isso por causa desses traumas malucos, né? Então, quando eu falo de sexualidade, eu acho que não ficaram sequelas com respeito ao meu comportamento sexual, porque muita gente acha que muita gente entre os Testemunhos de Jeová, eles cismam que quem sai da organização dos Testemunhos de Jeová vira puta ou vira, né? Eu estava até lendo um depoimento ontem ou anteontem, que uma pessoa escreveu que muitas, quando saem, começam a levar uma vida promíscua ou caem nas drogas. E quando eu raciocino um pouco, eu cheguei à conclusão que eu poderia também ter caído. Porque eu cheguei numa depressão tão grande por me sentir solitária, e quando eu tentei ter relacionamento com alguém, a pessoa só queria me usar. Eu cheguei a um ponto que eu pensava, não vale a pena, eu vou cair no mundo. Mas sabe o que me segurava? Minha mãe. Porque eu falei, eu vou cair no mundo? Gente, isso era final da década de 90, havia tanta divulgação sobre o problema da AIDS, né? Eu falei assim, eu vou cair no mundo, vou pegar uma doença, como é que eu vou cuidar da minha mãe? Eu vou cair no mundo, vou pegar uma gravidez indesejada, como é que eu vou cuidar da minha mãe, da minha irmã ainda de um bebê? Eu vou cair no mundo, vou me envolver com droga, que vai ser da vida da minha mãe e da minha irmã? Era isso que me segurava, né? Então, se eu não cair na promiscuidade, se eu não cair nas drogas, se eu não cair nas más companhias, não é porque eu sou santa, não. Porque, gente, olha bem pra minha cara. Cara de santa tenho eu? Por favor, né? Não é porque eu sou santa. Não adianta, eu não vou enganar ninguém dizendo que eu sou a santinha. Porque a minha cara já diz quem eu sou, né? Mas é que se eu segurei a periquita, foi por causa da minha mãe e da minha irmã. Por causa da responsabilidade familiar que eu tinha. Então, não sou santa. Mas também na promiscuidade eu não caí, graças a Deus e graças à responsabilidade que eu tinha com a minha família. Então, realmente existem muitas pessoas que, porque elas viveram reprimidas muito tempo em questões sexuais, viveram muito tempo reprimidas, elas não podem. Se elas têm tendências homossexuais, não podem mostrar isso ou viver a homossexualidade. Se elas querem ter um relacionamento íntimo com alguém e não tem condições de casar, também não pode ter, porque tem que ser só dentro do casamento. E dentro do casamento um monte de regrinhas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Aí quer dizer, o pessoal pira. Aí fica, o Testemunho de Jeová só pensa em sexo. Só pensa em sexo. Hoje eu percebo isso. Né? Como eu já falei no vídeo anterior, as comissões judicativas são imorais, são indecentes, são explícitas. Eles imaginam coisas na cabeça deles fora do comum. Por exemplo, gente, quando alguém é desassociado, a congregação não fica sabendo por que foi desassociada. Então fica todo mundo fazendo caraminhola na cabeça. Hoje que eu sou dissociada, eu sei os motivos pelos quais muita gente foi desassociada. Né? Hoje eu sei, porque eles me contam. Tá? E eu vou te contar um caso.
Existia uma pessoa que foi desassociada que a congregação inteira ficava dizendo que essa pessoa é lésbica. Ficava todo mundo fofocando, porque ou gentinha pra fofocar, né? E eu não tive mais contato com essa pessoa não, mas eu achava estranho, porque eu morava muito perto da casa dessa pessoa, e eu nunca vi essa mulher com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Nunca vi essa mulher fazendo nada errado, gente. Eu sou muito mais piriguete do que ela. Assumida. Nunca vi essa mulher fazendo nada. E como é que o pessoal ficou? O pessoal vive dizendo, ou é porque é lésbica, porque já que não viu com homem, né? Só pode ser lésbica. Ou isso ou aquilo. E hoje eu cheguei a uma conclusão. Eu sempre gostei muito de história. Sempre gostei muito de história. Então eu gosto muito de ver as coisas antigas, pesquisar coisas antigas. E eu vivia na casa dessa moça, na época ela era moça. Eu vivia na casa dela porque ela tinha muitos livros antigos da Testemunha de Jeová. Sabe? Muitos livros escritos por Rutherford. E eu vivia lá, e quando eu ficava na casa dela, eu ia lá pesquisando. Eu era criança, devia ser meus 7, 8, 9 anos. E eu falava pra ela, me empresta aquele livro, eu não terminei de ler aquele livro assim, assim, assado. E ela fazia um pouco de mistério. Aí ela, não, Denise, onde que você pegou esse livro? Eu vi no seu quarto, eu quero ver. E ela fazia um pouco de mistério. Aí uma vez eu comentei com alguém, você já viu os livros de fulana? São maravilhosos, ela tem livros antiquíssimos. Aí uma pessoa falou assim, eu me lembro até quem foi. Ele não era ancião ainda nessa época, mas depois tornou ancião. Ele falou assim, mas não é pra ficar vendo livros antigos das Testemunhas de Jeová, não. Por quê? História, nossa história. Não. Nós somos orientados a não pesquisar nenhum livro antigo, só os novos. Eu falei assim, mas por quê? Porque não interessa. O que interessa na organização de Jeová são as novas luzes. Nova luz tem que esquecer a escuridão. E eu achei isso muito estranho. Aí eu comecei a achar estranho, porque ela mantinha essas literaturas escondidas. Era eu que fuçava no quarto dela. Eu entrava no quarto dela, ficava brincando lá e tal, fuçava. As literaturas eram escondidas. Hoje eu entendo por que ela foi desassociada. É claro que ela leu aquelas coisas antigas e foi desassociada por apostasia, né? Mas hoje que eu fui entender isso. E o rumor era que ela era lésbica. O Testemunho de Jeová inventa muita coisa. Eu posso imaginar o que esse povo não inventava de mim. Ainda mais que logo que eu saí logo no carnaval. Porque, gente, sempre fui fascinada por samba e por carnaval. Só que segurava, né? Segurava. Bastou eu sair de lá, no primeiro carnaval já tava de destaque, já tava de madrinha de bateria, já tava de candidata a rainha, e pá, tava nem aí, né? Então, também tem uma outra coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo. Uma pessoa me falou que eu conto as histórias tudo misturada, né? Mas desculpa aí, porque eu não escrevo as coisas, não tenho esboço, então vai vindo na memória e eu vou falando. Então, já que é pra falar do sexo, eu lembrei de uma coisa que eu também achei estranho. É com respeito ao sexo no casamento, não só a Testemunha de Jeová, mas muitas religiões evangélicas têm a mania de meter o pitaco no meio entre as quatro paredes do casal, né? E a Testemunha de Jeová também tinha essa mania, porque eu aprendi que era só fazer papai e mamãe, né? E por isso mesmo que eu tinha mania de querer sempre inventar, fazer umas fantasias, passear, fazer, né, uns negócios lá, umas luzes, câmera, ação. Sempre fui assim. Não sei nem de onde que eu aprendi, gente. Tá? Eu nunca tinha visto um striptease, nunca tinha visto nada disso. Eu fazia striptease com meu marido, inventava. Tá? Com música, com tudo. Bem, porque pra mim era maneira de compensar, né? Que no final era só papai e mamãe mesmo. Um belo dia, o meu ex-marido chega em casa todo feliz. Todo cheio de amor pra dar. Vamos conversar, vamos conversar. É que nós tivemos uma reunião de anciãos. E essa reunião durou muito, até bem tarde mesmo, a gente chegou bem tarde. E ele falou pra mim que na reunião havia uma carta que foi escrita aos anciãos sobre essas questões sexuais entre os casais. E ele enrolou muito, gente. Eu não consigo dizer pra vocês exatamente as palavras que o meu ex-marido usou, porque
ele teve muito cuidadinho para conversar comigo. Também ele vai falar com uma mulher bitolada, que casou virgem. E que acha que tudo é proibido, que tudo é pecado. Ele teve que ter cuidado mesmo, né? Porque já se na lua de mel, eu saí correndo e gritando, chorando. E me tranquei no quarto, porque nunca tinha visto um homem nu. Imagina, ele não podia falar qualquer coisa comigo. Já tava de bom tamanho que eu transava com ele. Imagina ele inventar mais história. Eu ia sair correndo, gritando e chorando, né? Então ele teve muito cuidado com conversar comigo. Mas hoje, pelo que eu entendi, parecia que os anciãos estavam liberando um pouquinho mais do que só papai e mamãe. Por mais cuidadinho que ele tava para falar, eu entendi isso, que de tão tonta também eu não era. Aí eu falei, mas pra mim isso não tá de acordo com a Bíblia, não. Eu não topei, gente. Não topei. Não, cada coisa que eu já perdi nessa vida, mas deixa pra lá. Eu não topei, não. Aí depois eu fui pesquisar com duas esposas de anciãos. Que também, uma não topou, a outra parece que topou. Alguma coisa a outra topou. Então eu achei meio estranho, porque eu fiquei lembrando disso, aí eu fui perguntar agora a uma pessoa que eu conheço, que eu conheci pela internet, que já foi ancião. Perguntei se ele sabia dessa carta. E essa pessoa já foi ancião, mas não nessa época, porque essa carta deve ter sido escrita entre 91 e 93. E ele não era ancião nessa época, ele se tornou ancião depois disso. Mas ele estava me contando, inclusive ele falou de um vídeo dele, mandou o link para mim, eu posso até botar o link aqui na descrição, sobre o que aconteceu para que os anciãos não quisessem mais se meter nesse assunto entre quatro paredes. Aconteceram alguns casos muito estranhos. Então por isso ele acha que realmente essa carta existiu, né? Por causa dessas coisas que andaram acontecendo, uns casos muito esquisitos, e que o corpo governante ficou com medo de ficar se metendo nesses detalhes. Resumindo, teoricamente, a Testemunha de Jeová pode fazer tudo sim, entre quatro paredes. Só que eles não querem admitir isso, para não ter que, mais uma vez, ir contra os ensinamentos que eram dados na década de 70. Tá? E como não quer admitir isso, então muitas testemunhas de Jeová vai ficar reprimida, né? Continuar no papai e mamãe. E, por exemplo, eu soube de um caso, um rapaz que escreveu pra mim, que ele casou com uma moça que não era testemunha de Jeová. E depois que a moça se tornou testemunha de Jeová, o sexo virou uma tragédia, né? Atrapalhou muito o relacionamento deles, o casamento deles. Você pode imaginar, gente? Por favor, né? Quando o negócio funciona ao contrário, tudo bem, né? Casou, não sabia de nada e começa a descobrir as coisas e tal. Mas ao contrário, misericórdia, hein? Como é que segura um casamento desse jeito? Por exemplo, eu não sabia de nada, pra mim tava bom do jeito que tava. Não conhecia outro jeito. Mas e agora? Imagina eu agora. Macaca velha do jeito que eu sou. Já aprendi o segredo, né? O caminho das pedras. Vou casar agora com o Testemunho de Jeová. Tá boa. Não ia dar certo isso não, hein? Não ia prestar, hein? Tudo bem, já falei que eu não sou santa, eu não sou promíscua. Mas santa também não sou. Bobagem. Aprendi uns negocinhos, Bem, então, gente, olha, eu anotei uns negocinhos aqui, pouca coisa. Mas tentei o máximo possível me manter em ordem, porque eu não sei, vai aparecendo coisa na minha cabeça, vou lembrando, vou falando e tá. Pelo menos eu acho que por enquanto essa questão de sexo já deu, né? Já deu? Então tá bom. Para os próximos vídeos podemos falar de outras coisas. Beijinho.